Boa tarde, confrades, confreiras. Hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo mais técnico, porque nós vamos abordar justamente isso daqui, a chama. Então a gente vai ver a anatomia da chama, como que ela ocorre, quem são os propelentes que a gente mais utiliza para acender os nossos cachimbos e como que cada uma se comporta, tá? Se você tem interesse, fica comigo, acompanhe o vídeo, o assunto é técnico e bora lá. Então a primeira coisa que a gente utiliza para acender cachimbo é fósforo, tá? A segunda coisa que a gente vai utilizar, que é aquilo que a gente tem na mão, são isqueirinhos de gás, como esse padrão aqui. A terceira coisa que a gente pode utilizar são isqueiros como esse daqui, que funcionam com fluido, tá? Todos vão acender, todos vão gerar chama, e todos são possíveis de serem usados, mas vai ter aqueles que preferem o fósforo, vão ter aqueles que preferem o isqueiro a gás, então, e tem aqueles que preferem o isqueiro com fluido. É gosto, cada um tem o seu, e ninguém pode ser recriminado por isso, tá? Bom, mas aí algumas coisas a gente tem que levar em consideração. As características de cada um desses propelentes, tá? Ou seja, o acionamento e o tempo de espera até que a gente possa utilizar, as vantagens e desvantagens que cada um gera. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, a temperatura da chama, tá? Quem é mais frio, quem é temperatura média, quem é mais quente, tá? E essas temperaturas, elas podem vir a gerar um problema de carbonização na coroa, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse cachimbo, eu acendi muitas vezes com um bique, ele já carbonizou. E isso eu tenho que fazer depois uma limpeza para tirar essa carbonização. Porque eu estava usando o isqueiro de gás. Se eu tivesse acendido mais com isqueiro para cachimbo, fatalmente isso não teria acontecido. Ou se eu tivesse usado o fósforo, também seria menor essa carbonização, tá? Então, dentre esses dos propelentes, o que tem a menor temperatura, que é o primeiro, o mais fácil que a gente encontra, é esse daqui. E aí, quando a gente fala nesse cidadão, tá, tem muita gente que não sabe usar. Claro, vida moderna, a gente passou a usar isqueiro, acendedor automático, as pessoas desaprenderam a usar. Como é que eu vou acender um fósforo? Simples, caixinha na diagonal, um palito na diagonal, vou passar ele na lateral da caixa e vou esperar a chama, aquela parte grande da chama, terminar e começar a queimar a madeira. Aqui é que eu posso acender o meu cachimbo, tá? E não raro, em campeonatos de fumada lenta, quando a gente vai para o campeonato, nos dão 2 gramas de fumo e 2 fósforos. Por quê? Porque o primeiro a gente vai fazer o início da queima do fumo e não vai acender, e aí a gente vai usar o segundo fósforo para acender efetivamente o fumo e continuar fumando. Então isso é normal. Agora, quando a gente olha esse conjunto, caixa e palito, vem a pergunta, onde é que está o fósforo? Está nessa mão ou está aqui nessa mão? O fósforo vermelho, que é o elemento que faz o início da chama para queimar o palito, está aqui. Aqui nós temos o fósforo vermelho, nós temos sílica e um aglutinante. Isso é passado aqui, é feita uma pintura, que essa pintura ela é abrasiva, para quando eu passar a cabeça do fósforo aqui, a cabeça do palito, ele vai gerar um atrito na cabeça, e esse fósforo vai gerar a combustão desses elementos que estão na cabeça. E quais são os elementos que compõem essa pontinha aqui, o que a gente chama a cabeça do palito de fósforo, né? Nós temos o clorato de potássio, o sulfeto de antimônio, enxofre, carvão
carga mineral, que pode ser sílica, vidro ou carbonato de cálcio. E isso tudo nós temos ainda um aglutinante, tá? Para que isso fique grudado na madeira. Aqui nós vamos ter o fósforo vermelho, nós vamos ter uma sílica e um aglutinante para ficar aqui na caixa. Muito bem. Se eu molhar esse, não pega fogo. Se eu molhar esse, não pega fogo. Então, é algo para ser utilizado a seco. Desvantagem do fósforo. Quando eu inicio o fósforo, eu tenho que ver onde é que está o vento para protegê-lo, para ele não apagar. Se eu virar o fósforo para cima, agora não, porque ele já pegou na madeira. Mas se eu riscar o fósforo e virar para cima, o que é uma coisa muito normal, ele vai apagar. Ok? Então, sempre mantenha o fósforo na diagonal para que ele comece a pegar fogo na madeira e não só na cabecinha dele. Tá? Então, o que acontece? Quando eu risco o fósforo, ele vai gerar essa queima, essa chama mais larga. Eu tenho que esperar ela se dissipar, eliminar uma série de produtos químicos que tem ali, como o clorato, o sulfeto, o próprio enxofre vai também gerar essa queima, até que ele fique somente o carvão e a carga mineral sendo queimada junto com a madeira. Tá? E aí, dentro desse processo, a gente tem que privilegiar palitos que sejam mais grossos, porque quanto mais grosso, melhor a qualidade, mais tempo ele leva para queimar. Quanto mais fino ou mais mole a madeira, mais rápido ele queima. Tá? A chama. Né? Eu risco o fósforo, ele vai ter o atrito, vai ativar o cloreto de potássio, que quimicamente, para quem não fugiu da aula de química, vai lembrar que é KClO3, tá? Que existe no palito. E após essa ativação, ele vai liberar o oxigênio é efetivamente o que vai gerar a combustão, tá? Da composição. Com isso, ele vai pegar fogo e vai começar a trabalhar. Tá? Muito bem. Após o início da queima dos combustíveis, né, nós vamos ter o sulfeto de antimônio e o enxofre que também vão ser queimados. Tá? Após essa iniciação dessa queima, a nossa chama inicial vai liberar gases e partículas. Ora, como assim? Observem atentamente. Liberou gases, esse fogo mais largo está liberando um monte de partícula, que são esses produtos químicos, e se eu colocar aqui direto no fornilho, eles vão para o fumo. E isso pode contaminar a nossa fumada. Tá? O resultado da queima do fósforo, tá? Ele vai gerar o cloreto de potássio, KCl, que fica, tá? O dióxido de enxofre, para quem conhece, que é o SO2, tá? Óxidos de antimônio, partículas sólidas, como cinza, fuligem, que estão aqui, tá? E tem uma característica inicial, que é essa fumaça inicial da queima do fósforo, que é tão conhecida por nós, tá? Se vocês usarem o fósforo e em seguida arriscar no cachimbo, vocês vão contaminar. E aí isso não é legal. Então o ideal é riscar, deixar ele queimar, e depois que ele queima, a gente vai usar o fósforo para acender o nosso cachimbo. É importante ressaltar que a composição do fósforo varia de fabricante para fabricante, tá? Mas basicamente são esses os elementos que a gente encontra em todos os fósforos, tá? E claro, composições diferentes entregam resultados diferentes, tenham isso em mente. Lembrando, quando eu acendo um fósforo, a temperatura de queima dele é entre 600 e 800 graus, tá? Não é uma temperatura baixa, é uma temperatura alta para nós, mas entre os iniciadores, né, os propelentes, é o de menor temperatura. Bom, pessoal, o próximo elemento que nós vamos utilizar
é o gás butano, que a gente está acostumado a comprar esse tipo de isqueiro, ou esse tipo de isqueiro. Tinha um outro pequenininho aqui, agora há pouco, está aqui, tá? Que são apresentações desse tipo de material. Tá? E, eventualmente, em isqueiros como esse daqui. Tá? Que não é com... Esse daqui não é com fluido, ele é com gás butano. Tá? Dentre esses isqueiros, os dessa marca aqui tem tamanho menor, tamanho um pouco maior, mas eles têm uma característica: eles não podem ser recarregados, tá? Diferente deste daqui, que ele pode ser recarregado e nós temos o acesso aqui para fazer a recarga, ou seja, colocar o gás que a gente compra em latinha tipo spray, tá? Esse isqueiro aqui é um clipper. Ele tem uma vantagem porque ele me permite acender o cachimbo e, ao mesmo tempo, aqui com esse lado dele, eu consigo usar como tampa. Mas quando eu faço isso aqui, que eu acendo ele, vocês estão vendo a chama. Ela tem uma parte azul e tem uma parte amarela, tá? A janela está aberta, está dando um pouco de movimento, mas a gente consegue ver que tem várias cores na chama. Cada cor dessa é uma zona de queima, tá? Uma primeira zona que não tem a queima total, uma segunda zona intermediária e a zona onde estão todos os gases queimados. Tá? Agora, vamos entender o que é isso aqui que a gente está usando para acender. Chama-se butano. E, para quem não fugiu da aula de química, mais uma vez, é o que a gente chama de C4H10. Ele nada mais é do que um hidrocarboneto, é um resultado do petróleo, também conhecido como alcano. Tá? O butano possui duas estruturações, uma que é linear e outra que é ramificada. Qual é a que tá aqui no isqueirinho? As duas. Elas são misturadas, porque elas têm características diferentes. Deixa eu dar um gole aqui no meu café com Frade Elias. Esse é para você. Cafezinho gostoso. Tá? Vamos lá. Em geral, encontramos essas duas misturas, essas duas estruturações moleculares no gás. Tá? Pode, eventualmente, dependendo da qualidade do fabricante, a gente encontrar impurezas nesse gás. É mais raro, mas pode ter. Tá? E que impurezas seriam essas, né? Resíduos de refino, tá? Que é o que vai indicar baixa qualidade. Então, quando a gente fala em reação de combustão desse gás butano, o que acontece? Nós temos uma estrutura química, tá? Que é 2C4H10 mais 13O2, tá? E isso vai me liberar, no resultado disso, 8O2 mais 10H2. Quimicamente falando é isso, tá? É um saco isso, mas enfim. E os produtos disso a gente vai ter o CO2 como resultado da queima, que a gente não vê, que é essa fumacinha que está aqui em cima, que é o gás carbônico, tá? E eventualmente nós podemos ter a formação de água, que é o que é gerado em função da queima, ok? Faz parte desse gás? Faz. Tá? Muito bem. Quando a gente olha a chama, ela tem três partes distintas. A parte amarela, tá? Que é uma área secundária de combustão, tá? Aqui indica que eu já tenho a queima de tudo, que é por isso que ela tem essa cor laranja, mas se vocês olharem, vocês vão ver uma cor intermediária, e aqui embaixo dela, deixa eu pegar aqui, para vocês poderem ver melhor. E aqui embaixo dela, vocês vão ter um azulzinho. Na verdade, esse azulzinho aqui, ele tem duas cores. Tá? A zona intermediária, que é um azul mais claro, e tem a zona primária,
em que ela também tem outras duas cores de azul, um azul clarinho e um azul escuro. O que acontece nisso? Eu tenho a saída do bico do gás aqui, eu tenho o início da combustão um pouquinho acima, a combustão acontecendo em tudo aqui, e aí a gente vai ter, nesse processo, tá, uma temperatura aqui, na primeira área de combustão da saída do gás, em que a gente tem toda a combustão, ou quase toda a combustão, nós temos uma temperatura de queima entre 1500 e 1970 graus, tá? A parte laranja, voltando para ela, já são os gases queimados, tá? A gente só está vendo ali o que já foi queimado. A queima do butano, sem sombra de dúvida, ela é mais limpa que um fósforo. Ela tem muito menos resíduo, ou eventualmente deveria ter muito menos resíduo, tá? E por isso ela acaba sendo um elemento mais preferido para ser utilizado. Só que tem um detalhe, lembrem-se, 1500 a 1970, isso queima a madeira. 600 a 800, a temperatura é mais baixa, tende a queimar menos a madeira, ou seja, protege mais o cachimbo. Tá? Qual é o grande problema do butano? Ele gera carbonização do fornilho. Tá? E aí, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que fazer limpeza, vão ter que fazer restauro do fornilho, porque utilizou esse tipo de ferramenta. Ok? Uma outra coisa que pode acontecer quando eu utilizo esse tipo de ferramenta com gás butano, eu posso gerar uma queima desigual no fornilho, tá? Que é o que a gente chama de burnout, criando áreas que são mais carbonizadas do que outra. Tá? Eu tenho um cachimbo aqui na bancada que eu vou ter que tratar isso, mas isso vai ser motivo de um outro vídeo, em que eu vou falar do burnout dele, da queima desigual dentro do fornilho, produzido por isso tudo aqui. É bom? É. Mas saibam que pode estragar o cachimbo. Então não usa? Não é isso que eu estou falando. Toda decisão implica em uma renúncia. Se eu decidir usar isso aqui, eu posso estar renunciando a uma vida longa do meu cachimbo. São detalhes, são opções, tá? Não existe nada que é certo ou errado. Cada um vai ter a sua escolha, tá? Muito bem. Por que eu vou ter, por exemplo, uma zona de carbonização que está entre a ponta dos meus dois dedos? Porque eu sou destro, eu sempre acendo o cachimbo do mesmo jeito. Observem que quando eu estou acendendo, a chama que está aqui, ela acaba, como está inclinado, ele acaba subindo para essa região aqui. E isso é que gera carbonização. Eu puxo, ela vai para dentro do fornilho. Eu paro de puxar, ela sobe e começa a queimar a madeira. Tá? Basicamente isso. Importante, esse cidadão, esse não é permitido a recarga, mas esse cidadão é permitido a recarga. E aí eu posso recarregar como? Através de elementos como esse, em que eu compro o gás, ele vem envasado e eu vou utilizar para fazer a recarga na traseira do clipper. Tá? É só esse daqui que existe. Esse daqui é um gás butano, especificamente da marca Zippo. Tá? Ele é ótimo para isqueiros Zippo, tá? Que funcionam como se fosse um maçarico. Esse isqueiro aqui é ótimo para acender charuto também, tá, pessoal? Muito bem. Não, eu não quero comprar porque esse gás da Zippo é muito caro. Ok, vai lá e compra um outro gás mais em conta, tá? Que funciona para fazer a recarga. Tá? A gente vai tirar a tampinha, tem aqui o adaptador para o tamanho que eu preciso, aqui na traseira ou aqui na traseira, e eu vou fazer a recarga. Como que eu faço a recarga? Eu sempre vou virar ele de cabeça para baixo, vou pegar o meu elemento aqui e vou pressionar, ok? Até que eu sinta ele geladinho aqui do lado, indica que eu coloquei gás limpo, gás novo no meu isqueiro, tá? Isso basicamente é igual
desde qualquer maçarico, isqueiros, enfim. Basicamente isso, é sempre prestar atenção quando ele fica geladinho. Só que aqui, pessoal, esse butano, ele é 5 vezes refinado. Já esse butano, ele é 9 vezes refinado, tá? Ou seja, ele tende a ser um pouco melhor do que o outro. Qual dos dois usar? Os dois são bons para serem usados, tá? Isso que é o importante, a gente saber que a gente pode ter um clipper, a gente tem pedra para ele que a gente pode trocar, tá? E pode recarregar, ok? Preço basicamente igual de um bic normal, tá? Nem sei quanto que está um bic, não sei quanto que está o clipper, mas é basicamente para isso. Às vezes eu acendo com isso, às vezes acendo com isso, tá? Que aí é um pouco diferente, a gente já vai falar desse cidadão aqui, que ele tem temperaturas diferentes, tem um acionamento diferente, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai para o terceiro tipo de acionador. Nós já falamos do fósforo, falamos do butano, tá? Vamos agora falar fluido de isqueiro, tá? Que a gente pode utilizar em isqueiros como esse, que são isqueiros específicos para cachimbo, tá? Por que específico para cachimbo? Observem que ele tem um furo aqui, tá? Perdão, pessoal. Outro isqueiro, esse aqui tá para restauro. Vejam, ele não tem esse furo nessa parte. Então, quando eu acendo ele, a chama fica só em cima. Esse daqui, quando eu acendo ele, a chama tá para cima. Mas se eu virar, o que acontece? A chama fica para cima. E aí eu posso puxar a chama para baixo, tá? Para poder acender o meu cachimbo. Ele está aqui com um fio, com um pavio um pouco longo. Tá? Vamos ver se eu... puxar um pouquinho para baixo o pavio para ele diminuir um pouco essa chama. Então, nós estamos falando agora do fluido de isqueiro. O que é o fluido de isqueiro? O fluido de isqueiro é uma nafta, tá? Que é uma mistura de hidrocarbonetos leves. Especificamente o pentano, o hexano e o heptano. Para quem não fugiu da aula de química, C5H12, C6H14 e C7H16, tá? Lembrando que o hexano vocês vão encontrar nas boas lojas do ramo, às vezes com um nome diferente, como benzina, tá? Mas o hexano nada mais é do que a benzina, que é um nome mais comercial, tá? Mas é a mistura desses três elementos que nos dão essa mistura de hidrocarbonetos leves, tá? A característica, todos são alcanos, a gente já sabe disso, tá? Assim como o butano também é um tipo de alcano, são altamente voláteis, tá? Ou seja, eu carreguei o meu isqueiro hoje, daqui 2, 3 dias ele já está seco, ele já volatilizou, porque eu não tenho vedação. É uma característica, tá? Para quem tem esse tipo de isqueiro tem que estar sempre carregando, porque ele não dura a vida inteira, tá? Evaporam fácil? É verdade, evaporam fácil. E aí tem algumas características. Alguns fluidos que são vendidos em embalagens plásticas tendem a evaporar, inclusive quando ela está fechada. Evapora, simplesmente evapora, tá? E a gente vai lá, meu Deus, mas eu nem usei e já acabou? Acabou porque evaporou, tá? Dentro dessas condições, existem fluidos que são vendidos em latinha que são bem herméticas, ou seja, eles não evaporam tanto quanto essas aqui. Então, se alguém for para esse lado, opte eventualmente por latinhas de fluido, tá? Para preservar o seu fluido e não ter que ficar comprando o fluido com muita frequência, ok? E claro,
Se eles são alcanos, são misturas de hidrocarboneto, eu posso virar para vocês e falar assim, gente, esses três, quando unidos, eles nada mais são do que uma gasolina leve, tá? Claro, eu posso pôr gasolina? Pode, ela vai pegar fogo. Não é o ideal. Mas no desespero, acabou o fluido, vai lá, puxa do tanque do carro e coloca. O gosto é teu, o pulmão é teu, a boca é tua. O ideal é o fluido. Mas, né? Pô, posso fazer? Não, mas se fizer, azar o teu. Tá? Muito bem. Como é que ocorre essa reação? Tá? Quando eu pego e coloco o fluido aqui, e aí aqui muitas vezes o pessoal pergunta, mas como é que a gente abastece um isqueiro como esse daqui? Eu vou abrir o meu isqueiro, vou tirar o miolo dele, vou levantar esta parte e vou colocar o fluido aqui dentro, até que a primeira gota escorra pelo pavio. Quando a primeira gota escorrer pelo pavio, é a hora de eu parar, eu baixo isso e volto a colocar aqui. Por quê? Porque o fluido que foi colocado no feltro vai descer e vai ficar entre as duas caixas de metal, a externa e a interna. E à medida em que ele for subindo, for evaporando, ele vai molhar o pavio e aí eu tenho a chama, ok? Muito bem. Tem um detalhe importante aqui, o que é um padrão do Zippo, tá? Vocês vão encontrar, isso já tem alguns anos, o Zippo tem um furinho aqui embaixo. Isso é para eu colocar o meu fluido aqui? Não! Isso aqui é para a gente colocar uma pedra reserva, que ela fica aqui embaixo dessa rodinha. Então, por que isso? Porque se acabar a minha pedra, eu substituo, eu pego a pedra reserva aqui, ponho no lugar e continuo usando. Quando eu chegar em casa, eu ponho uma segunda pedra reserva aqui e vida que segue. Então, a função desse furo é isso, é colocar uma pedra reserva, tá? Não é para terminar de furar e colocar o fluido através desse ponto, ok? Então, como abastecer, é bem fácil. A pedra reserva para a gente não ficar na mão, tá? A gente sabe que é uma gasolina leve, e aí a gente vai falar da reação química que isso acontece, que como a gente está falando uma mistura de pentano, hexano e heptano, a gente vai colocar isso como sendo uma fórmula CXHY mais O2, que vão me gerar duas coisas. O CO2, que é a queima, que é o gás que vai sair aqui, que a gente não está vendo, tá? Mas ele está aqui em cima. E eventualmente a gente vai ter também água, tá? Que vai estar sendo colocada na atmosfera. Então fumar é sustentável, porque a gente põe água na atmosfera, vai virar chuva e os veganos não vão poder encher o saco da gente, tá? Se algum vegano vier e fala, mas toda vez que eu acendo um cigarro, eu ponho água na atmosfera, eu estou preservando o planeta. Está preservando o planeta. E manda o vegano para aquele lugar, tá? Como é que funciona então a chama de um fluido? Assim como o butano, tá? Ela vai ter, aqui vocês estão vendo, ela tem algumas áreas que são azuis, de vez em quando com o vento a gente tem algumas queimas dos gases em que a gente vê o laranja aparecendo. Ela também são 3 zonas, assim como o butano, agora está aparecendo um pouco mais, tá? Que a gente vai ter. Então, a zona externa, que é a laranja, que são os gases que já queimaram, a zona intermediária, que é a de combustão parcial, tá? E a zona interna, mais próxima ao pavio, que é a zona em que não foi queimado, os vapores ainda não foram queimados, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, acender isso daqui e colocar bem rente aqui o pavio, aqui não está pegando fogo. Bom, aqui o pavio todo vai pegar o fogo, mas quanto mais próximo do início da chama, não tem fogo, tá? Então, meu botijão começou a sair fogo. Basta pôr o dedo na válvula. Pôs o dedo na válvula, para de sair vapor, o fogo vai se extinguir, vai continuar vazando, tá? Mas pôs o dedo, vai se extinguir. Então existem técnicas para isso, recomendo
fazer curso no Corpo de Bombeiros, mas basta a gente tapar a saída. Então a gente sabe que essa chama tem essas 3 características, tá? Da zona interna, que os vapores não foram queimados, da zona intermediária, em que é a combustão parcial, e a zona externa, laranja, que é a combustão total. Como é fluido, ele tem cheiros específicos. Então, como é que eu vou trabalhar com ele? Eu vou acender e vou esperar, vou aguardar de 2 a 5 segundos a chama estabilizar, ou seja, volatilizar e queimar todos os vapores que ficaram aqui, tá? Para depois disso eu pegar o meu isqueiro e acender o meu cachimbo, tá? Quando eu faço isso, eu evito que o cheiro, o odor e o sabor do fluido venham a contaminar o meu fumo. Mas tem gente que vai lá, pega o isqueiro, porque gosta de fluido, claro, você não esperou a chama estabilizar, tá? Então, pensem nisso, tenham isso em mente de 2 a 5 segundos, tá? À medida em que a gente espera esses 2 a 5 segundos, os gases evaporam, estabiliza a mistura, tá, de ar e combustível, e essa mistura vai se melhorar, porque ela está mais homogênea. A chama fica mais limpa, com menos resíduo, tá? Se eu pegar isso, vejam o formato da chama. Ela é mais comprida, a gente tem a zona externa da combustão dos gases mais clara, tá? E aqui, vejam que a chama no zipo, tá? Ela é mais larga e aqui ela é mais fina. Então aqui eu tenho uma dissipação maior de chama, o que vai facilitar com que eu acenda o meu cachimbo, tá? E aí a gente vai falar de uma coisa que é a temperatura de queima. 600 a 800, 1500 a 1970. E esse cidadão aqui? É alcano tanto quanto este. Mas o que difere este deste? Aqui, gente, a temperatura de queima, ela vai ser entre 800 e 1100. Portanto, bem mais baixa do que essa. Tá? O que é mais interessante? Ela é mais alta que essa, mas é mais baixa que essa. Ah, eu prefiro acender com fósforo, beleza? Ah, eu prefiro acender com um bique, um clipper, beleza? Eu prefiro acender com zipo, beleza? É gosto, cada um tem o seu. Tá? Particularmente, eu prefiro o zipo, por quê? Porque ele é preparado para isso, para eu poder deitar. Existem isqueiros que a chama sai pela lateral para facilitar o meu processo de acendimento. Ó, esse sai por cima, tá? Mas tende a sair pela lateral. Aqui eu não tenho nenhum desses isqueiros, existem vários aí, tá? Que facilitam o acendimento, facilitam. Mas também, lembrando, é gás butano, tá? Esse daqui é um zipo. Para ver, é gás butano. Ah, muito bem. Então eu já falei para vocês que nós temos que levar em consideração as temperaturas. Por quê? Mais baixa a temperatura, menos chance de carbonização do fornilho. Mais alta a temperatura, mais forte e mais rápido acontece essa carbonização. Se nós fôssemos levar em consideração, tá, os 3 elementos, fósforo, butano e fluido, nós poderíamos classificar, né, qual seria o elemento ideal para acender. Eu iria no médio, no fluido. Ele nem é tão quente, ele me entrega uma chama mais larga, mais estável do que o fósforo. Tá? E por último, eu iria no butano, ou nesse, tá? Que me entrega uma chama mais pontual e mais quente. Tá? Essa seria a sequência lógica em termos de opções.
Mas nem todo mundo vai querer esse. Alguns vão preferir esse, outros vão preferir esse. Como eu já disse, é gosto. Mas, se for levar em consideração o que afeta menos o cachimbo, o que te entrega uma chama mais constante e que produz menos risco de carbonização, eu ficaria nesse. Aliás, eu já fico nesse há muitos anos, tá? Alguém vai dizer assim, não, mas o fluido não tem resíduo. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que está preto. Ele gera resíduo também. Assim como o butano também gera. À medida em que a gente vai usando, ele vai escurecendo aqui dentro, que são resíduos daquele. Tá? Então a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Eu prefiro acender mais fácil o meu cachimbo, com uma temperatura mais alta e estragar o meu cachimbo. Eu prefiro acender o meu cachimbo de forma mais lenta e não estragar o meu cachimbo. São decisões que cada um vai tomar. Os três são passíveis de serem usados, podem e devem ser usados. Ok? Eu sei que é um assunto chato, eu sei que já teve gente que falou, tem que acender com isso, tem que acender com aquilo, cachimbo tem que ser assim, não existe regra. Não existe regra. Cada um vai ter a sua forma de acender o seu cachimbo. Seja com fósforo, seja com um clipper, ou um bique, ou eventualmente um isqueiro de fluido. Tenham certeza que não existe regra. Tá? Cada um escolhe a sua forma. E todas são certas, todas são corretas. Algumas podem gerar algumas consequências, outras podem gerar menos consequências. Todas vão gerar consequências, mas vocês vão escolher o que é melhor para vocês. Tranquilo? Bom, para quem ficou até aqui, dá um likezinho aí, compartilha, comenta. Se tiver pergunta, faz a pergunta, eu vou responder. A ideia desse vídeo é trazer informação técnica de como que a chama acontece. Tá? Vocês viram naquilo que eu fui falando de cada um, para que vocês possam ter esta visualização nas formas que nós utilizamos. Tem aquele cara que acende o cachimbo com um palitinho. Pode também. Queima como se fosse um palito de fósforo. Pode também. Eu vi que o cara acende com 2 pedras de pirita e mais uma roda de não sei o que. Se ele conseguir gerar fogo desse jeito, ok. A forma de gerar o fogo, o ser humano já descobriu há muito tempo. Tá? Nós temos várias formas, pelo menos 3 aqui que a gente pode lançar a mão. Então, se tiver pergunta, comenta aí, eu vou responder. Se quiser irritar aquele teu amigo que fala que é purista, ele só usa o fósforo. Vocês falam, pode usar fluido, é bom. É mais tecnológica. Mas usa o butano, vai queimar a rosca, quer dizer, vai queimar a coroa. Tá? Provoca. Porque vocês fazendo isso, dando like, comentando, compartilhando, o YouTube vai entender que o assunto é pertinente, é interessante e ele vai entregar para mais pessoas. E quanto mais pessoas tiverem essa ideia mais clara em relação ao que utilizar, melhor para a nossa comunidade. Então, meus amigos, agradeço a todos a audiência e a paciência e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço a todos!